Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico e invocamos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos dando continuidade, a segunda parte hoje, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E hoje o destaque é as naturezas de Cristo. Martinho Lutero, na explanação do segundo artigo do Credo Apostólico, declarou que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. É, na verdade, uma maravilhosa definição e sentença a respeito de Jesus. É o que a Bíblia ensina e é o que nós iremos ver logo a seguir. Antes, porém, chegou a hora de nós cantarmos o hino 111 do Louvai ao Senhor. Muito bem, Cristo é verdadeiro Deus. Assim como para os judeus da época de Jesus, hoje ainda existem muitas pessoas que consideram uma blasfêmia a declaração de que Jesus era o Filho de Deus. No quarto século, Ário, um presbítero de Alexandria, ensinava que Jesus era apenas semelhante a Deus, mas não coigual. Assim, o arianismo foi rejeitado, tanto pela Igreja como também nos credos niceno e atanasiano. Ainda hoje, portanto, para muitos, Cristo foi apenas um grande homem, um homem modelo, um grande mestre e líder, mas jamais Deus. Logo, se Cristo não é verdadeiro Deus, não pode ser nem modelo de virtude e verdade, né? Nem pode ser grande mestre, mas apenas uma fraude, um enganador, um mentiroso. A divindade de Cristo é doutrina fundamental e negá-la é coisa séria. Como disse João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Ninguém pode ter e chegar até a presença de Deus, senão através de Jesus Cristo.
Aqueles que creem em Jesus e o confessam perante o mundo, mostram que são nascidos e filhos de Deus. Jesus não foi feito Deus por ocasião do seu batismo ou na ressurreição, e nem foi deificado posteriormente por seus seguidores, os discípulos que acreditavam ser ele um Deus. Não. Desde a sua concepção, Jesus foi, ainda é e sempre será o verdadeiro Deus. Foi o que o anjo disse a Maria. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Jesus gostava de se chamar de o Filho do Homem, mas aceitou a confissão de Pedro que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá, Mateus 16:16. A Escritura Sagrada chama Jesus de verdadeiro Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Romanos 9:5. O Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Esses nomes divinos não são títulos honorários, vazios e sem sentido. A sua ressurreição também é prova clara de sua divindade. A Escritura lhe atribui atributos divinos. É onisciente, ele sabe todas as coisas. É onipotente, tem o domínio sobre os fenômenos da natureza. O mar lhe obedecia, acalmava a tempestade. Andou sobre as águas, multiplicou os pães e peixinhos, transformou a água em vinho, realizou as obras divinas, preserva todas as coisas, ressuscitou dos mortos e virá para julgar os vivos e os mortos. Por isso a ele honra e glória, e deve ser adorado como Deus pelas pessoas e pelos anjos, a fim de que todos honrem o Filho do modo como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Está lá em João 5:23. Se alguém nega a divindade de Jesus, certamente não pode fazê-lo à base da evidência bíblica. Ponto 2. Cristo é verdadeiro homem. A liderança judaica nunca duvidou disso, de que Jesus era um ser humano real que se movimentava entre eles. Escândalo era ouvir ele falar que era o Filho de Deus. A Bíblia apresenta Jesus como verdadeiro homem. Em sua linha genealógica era chamado filho de Davi, nasceu de mãe humana, tinha corpo de carne, sangue e ossos, tinha emoções, chorou, teve fome, sede, sono, vontade, agiu como ser humano, nasceu, cresceu, sofreu e morreu. Mas há algumas diferenças na natureza humana de Jesus com os demais seres humanos, como com você ou comigo. Primeiro, seu nascimento. Jesus nasceu de mãe humana, mas não foi gerado por pai humano, e sim pela operação milagrosa do Espírito Santo. Jesus é aquele descendente lá do Antigo Testamento, o descendente da mulher, o filho de uma virgem. A impecabilidade, ponto 2. Todos os seres humanos, desde o pecado de Adão e Eva, que foram gerados de maneira natural, nascem com a mancha do pecado. Como Jesus não foi gerado de maneira natural, isso não se aplica a ele. Jesus foi o ente santo que nasceu da Virgem. Jamais cometeu algum pecado. Quem dentre vós me convence do pecado? João 8:46. Paulo disse, aquele que não conheceu o pecado, segundo Coríntios 5:21. Pedro falou, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro 2:22. A grande verdade, Jesus que não conheceu o pecado, foi feito pecado para nós. Ponto 3, imortalidade. Por não ter pecado, Jesus era imortal.
diferente de nós pecadores. Cristo não teve pecados pessoais, logo, ele não tinha que morrer. Isso significa que ele não podia morrer em consequência de alguma enfermidade física ou em consequência da própria velhice. Sua morte na cruz foi voluntária, como ele mesmo disse em João 10:18. Ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus vai à cruz voluntariamente. Sua obediência ao Pai e seu amor pelas ovelhas perdidas o levam a sacrificar a sua própria vida. Ponto 3. A união das duas naturezas. Não deixa de ser um grande mistério essa união pessoal das duas naturezas em Cristo. Desde o momento em que o Verbo se fez carne, a carne não está sem o Verbo, e o Verbo não está sem a carne. O eterno Filho de Deus recebeu e incorporou em sua divina pessoa a natureza humana. Isto aconteceu por ocasião da sua concepção. E por causa dessa união das duas naturezas em Cristo, é perfeitamente próprio dizer não só que Cristo é Deus, mas que Cristo é homem. Jesus, o Verbo, se tornou carne, com o único propósito de salvar a humanidade pecadora e perdida. Jesus, ao tomar o lugar do homem, tornou-se o substituto dele. Era necessário também cumprir a lei em lugar do homem. Jesus assume esse dever e encargo. Era preciso haver derramamento de sangue. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Tinha que ser verdadeiro homem a fim de que fosse capaz de sofrer e morrer por nós. Mas como verdadeiro Deus, ele pôde realizar a religação com o Criador, criatura e Criador. Somente isto podia dar inteira satisfação a Deus. Um pecador não poderia salvar a si mesmo, e muito menos o próximo. Um sujo pecador não podia lavar outro sujo pecador. A obra de Cristo foi suficientemente preciosa para salvar a humanidade, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Foi a morte do puro pelos impuros, do justo pelos injustos, do santo pelos pecadores. Essa obra somente poderia ser realizada por Jesus. Por isso essa reconciliação foi perfeita, pois foi Deus mesmo quem reconciliou o mundo consigo. Isto nos dá a certeza de que foi feito todo o necessário para tal reconciliação. Pense nisso. Amém. Vamos orar a bênção em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Antes de mais nada, feliz Dia das Crianças. Presente e bênção de Deus aos pais. Tchau.